Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Ana Carvalho. Antes de começar mais um vídeo, quero agradecer o apoio de vocês, pelos inscritos novos, pelos comentários, pelas curtidas. Eu estou muito feliz e espero contribuir mais ainda com vocês. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Vou trazer um crime real que aconteceu aqui em Braga. Eu estava pesquisando sobre crimes e decidi trazer um crime da cidade que eu moro aqui em Portugal, que é Braga. Logo depois da vinheta. O caso Manuel Gonçalves. Tudo aconteceu na madrugada de 13 para 14 de abril de 2025. À porta do bar acadêmico da Universidade do Minho, em Braga, a vítima, Manuel Gonçalves, apenas 19 anos, acabou por ser esfaqueado durante uma confusão no exterior do bar. Ele foi atingido com facadas no tórax e no braço direito. Ainda foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A notícia rapidamente se espalhou pela cidade e logo começaram a investigação para identificar o autor do crime. Poucos dias, a polícia judiciária apontou como principal suspeito Matheus Marley Machado, um brasileiro de 27 anos. Matheus tinha um passado marcado pela criminalidade. Ele já havia estado preso nos Estados Unidos por assaltos à mão armada. Quando chegou a Portugal, tinha solicitado autorização de residência, mas o pedido foi recusado. Na verdade, ele já tinha uma ordem de expulsão marcada para acontecer apenas em 3 dias antes do crime. Ou seja, Matheus deveria ter deixado Portugal pouco tempo antes de o homicídio acontecer. Depois do crime, Matheus entrou em fuga. A polícia judiciária lançou uma operação de busca e ele acabou por ser encontrado em Castelo Branco, a cerca de 300 quilômetros de Braga, numa zona isolada. Segundo a PJ, havia indícios de que ele planejava deixar o país para escapar à justiça. Matheus foi detido e levado para interrogatório. A acusação formalizada contra ele é de homicídio qualificado, um crime considerado mais grave do Código Penal português. Apesar das acusações, o advogado de Matheus afirma que ele é inocente. Segundo a defesa, o nome do brasileiro teria surgido a partir de boatos nas redes sociais, no TikTok e no Instagram. Começaram a circular publicações que apontavam Matheus como o autor do crime e isso teria criado uma onda de suspeitas. O advogado ainda disse que Matheus não conhecia a vítima e que não participou em confrontos físicos naquela noite. Mesmo assim, a justiça decidiu aplicar a medida de prisão preventiva, mantendo-o detido enquanto o processo decorre. Este caso não afetou apenas a família da vítima e o próprio suspeito. Ele também gerou preocupações na comunidade brasileira que vive em Portugal. Logo após a prisão, associações de apoio à imigração manifestaram medo de que houvesse represálias contra brasileiros em Portugal. A presidente da associação UAI chegou a pedir diálogo com as autoridades portuguesas para evitar episódios de xenofobia e para lembrar que este é um caso isolado, que não deve manchar a imagem de toda uma comunidade. Gente, eu tenho pesquisada sobre o lado positivo e o lado negativo dos brasileiros aqui em Portugal. Nos últimos anos, com o aumento da imigração brasileira em Portugal, casos de crimes envolvendo brasileiros acabaram ganhando destaque na mídia. Isso gera uma imagem negativa. Muitas vezes cria um estereótipo injusto. O que eu acho disso que não pode generalizar todos os brasileiros, porque tem muitos brasileiros que contribuem para o país, que ajudam, e tem outros que infelizmente cometem crimes, vêm lá do Brasil ainda
cometendo esses crimes e vêm para outros países, né? Sim, há casos de brasileiros que cometem crimes em Portugal, desde furtos e golpes até crimes graves como homicídio. Alguns entram no país já envolvidos em atividades ilícitas ou acabam entrando nesse tipo de vida por falta de oportunidade e más influências. Esses casos acabam ganhando repercussão e dão a impressão de que todo brasileiro é assim, o que não corresponde à realidade. Sim, foi justamente o que eu disse, né? Os brasileiros que cometem crimes aqui e isso gera uma falsa sensação que os brasileiros vêm para cá só para furtar, cometer crimes, e isso não é verdade. Tem muitos brasileiros que contribuem muito para o país. A grande maioria dos brasileiros que vem para Portugal trabalha duro, respeita as leis e contribui para o país. Muitos atuam em áreas essenciais, construção civil, limpeza, restauração, cuidados com os idosos, tecnologia, saúde, etc. Há inúmeras histórias de brasileiros que ajudam e salvam vidas, montam negócios, dão emprego e enriquecem a cultura local. Várias associações e grupos de apoio criados por brasileiros ajudam outros imigrantes a se integrarem na sociedade portuguesa. Entende? Então, é a maioria dos brasileiros que vêm para Portugal que fazem coisas boas, trabalham em áreas essenciais, sabe, aqui de Portugal. Então, eles contribuem, tem mais brasileiros que vêm para contribuir do que os que vêm cometer crime. E os que cometem crimes gera mais repercussão, entende? E tem a falsa sensação de que tem mais criminosos aqui em Portugal. Existem brasileiros que cometem crimes em Portugal? Sim, mas isso representa uma minoria. A maioria está aqui para trabalhar, construir uma vida melhor e até ajudar outras pessoas. Generalizar só prejudica quem está fazendo tudo certo. Agora eu vou falar alguns brasileiros que se destacaram positivamente aqui em Portugal, que a mídia pouco fala. Só falam dos criminosos, mas não falam das pessoas bondosas. Por exemplo, um enfermeiro brasileiro que estava de folga prestou atendimento em uma passageira que teve uma paragem cardiorrespiratória na estação do Marquês de Pombal. Ele conseguiu fazer a reanimação antes da chegada do INEM e salvou a vida dela. O caso foi noticiado na SIC e vários portugueses agradeceram publicamente. Mais um exemplo. Um coletivo chamado Brasileiro Solidário no Porto faz, toda semana, distribuição de sopa, sanduíches e cobertores para sem-abrigos portugueses. Vários dos voluntários trabalham durante o dia e se dedicam à noite para ajudar quem mais precisa. Imagina aí, brasileiros que vêm do Brasil para ajudar os moradores de rua portugueses aqui em Portugal. Mais um exemplo. Ao perceber que muitos imigrantes sírios, venezuelanos, ucranianos, etc., não tinham condições de pagar um curso, um professor brasileiro abriu uma turma gratuita numa associação local. Ele dá aulas 2 vezes por semana para ajudar na integração. Olha aí, tá vendo? Que legal, um professor brasileiro dando aula gratuita para imigrantes ucranianos, venezuelanos. Num condomínio de Vila Nova de Gaia, um trabalhador da construção civil encontrou uma carteira com documentos e dinheiro. Em vez de ficar, levou diretamente à portaria e entregou ao dono. O proprietário afirmou que nunca tinha visto um gesto tão honesto. Olha aí, um brasileiro devolvendo dinheiro. Lembrando que esses são só os casos famosos que a mídia, né, fala, mas existem muitos brasileiros que fazem muitas atitudes boas que não é noticiado. Vou dar o último exemplo para vocês. Ela dá aulas gratuitas de jiu-jitsu e defesa pessoal a adolescentes do bairro da Ameixoeira para tirá-los
de más companhias e incentivar o desporto. Já participou em campanhas com apoio da junta de freguesia. Apesar de uns casos chocantes, como o sucedido em Braga, não se pode julgar todos com base nas atitudes de poucos. A maioria dos brasileiros em Portugal trabalha com honestidade e até promove ações de solidariedade e apoio. É importante denunciar o mal, mas também reconhecer o bem. Só assim se constrói uma visão justa. Eu vim trazer aqui um vídeo um pouco diferente para vocês e espero que vocês gostem, tá bem? Se ninguém te disse hoje, você é muito especial. Tchau, beijo!